Vinde Verde, durante a 27ª, a 37ª edição, você vai conseguir acompanhar um pouquinho mais. Eu recebo aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Diego Guimarães, ele que é deputado estadual, já foi o vereador mais votado, tem um trabalho excelente na Assembleia Legislativa. E eu conheço, admiro, gostaria que ele se apresentasse para nós e contasse um pouquinho sobre as suas ações parlamentares. Bom dia, deputado, seja bem-vindo à Rádio Bom Jesus FM. Bom dia, Simone, bom dia, ouvintes da Rádio Bom Jesus. Primeiro, desejar que a paz do Senhor esteja com todos que acompanham essa entrevista, aqueles que hoje acordaram para um dia de trabalho, talvez alguns ainda um dia de descanso, né? Estamos aí iniciando o novo ano. Obrigado pelo convite, é sempre uma honra poder estar conversando com as pessoas, falando um pouco do nosso trabalho hoje como deputado estadual. E me apresentar rapidamente, o Diego Guimarães é nascido em Cuiabá, filho de um poconeano, seu Vandir Guimarães, da dona Rose, uma varziagrandense, e morei 18 anos em Guarantã do Norte, que é minha terra, eu falo que é minha terra natal porque meus pais já moravam lá quando eu nasci, né? Na época, desbravando o extremo norte, não tinha nem hospital lá. Então, para nascer, tinha que vir para Cuiabá, às vezes Sinop e tal. E como minha família era daqui, meus pais vieram para Cuiabá. Então, nascido eu sou aqui, mas tenho um sangue do norte do estado de Mato Grosso. Vim com 18 anos para estudar, formei em Direito na Universidade Federal de Mato Grosso, onde também fiz uma pós-graduação em Auditoria Tributária, fiz um mestrado em Direito Agroambiental, também sou especialista em Direito de Família, trabalhei 6 anos no Ministério Público, hoje sou advogado, tenho escritório de advocacia há 10 anos aproximadamente. Em 2016 a política bateu a porta, fui candidato a vereador, eleito com 3.183 votos, sendo reeleito em 2020 com a maior votação, como foi dito pela Simone, e alcançamos 4.179 votos. Em 2022, aqueles amigos do norte do Mato Grosso falaram, você tem que nos representar também. E já havia um desejo também da população cuiabana em nos eleger deputado e a gente aceitou o desafio, fizemos 25.907 votos. Então, primeiro eu sempre falo, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, né, por nos colocar como representante do povo, que eu acho que primeiro é uma vontade de Deus, depois uma vontade do povo. Sou grato ao povo também por acreditar no nosso trabalho. E hoje a gente tem feito esse trabalho na Assembleia Legislativa, defendendo sempre a classe produtiva, aqueles que produzem trabalho, aqueles que acreditam na força do trabalho como uma forma de desenvolver a nossa sociedade, fortalecendo esses laços com instituições importantes, como por exemplo Famato, a ProSoja, as associações comerciais, as CDLs, a Fiente, enfim, todas as instituições que estão aí à frente, desde o pequeno trabalhador, aquele que é microempreendedor individual, até mesmo as indústrias, a gente procura sempre estar trabalhando, lutando por essas pautas e fiscalizando bastante para que o dinheiro público seja sempre bem aplicado. Que ótimo, fico feliz e já quero entrar na pauta, deputado, do projeto de lei do senhor, o projeto de lei 36 de 2023, que foi aprovado agora na primeira sessão do ano, né? Então, se o senhor puder explicar um pouquinho para nós sobre ela, e também gostaria de saber em que status está o projeto de lei dos garrafões, o polêmico projeto de lei dos garrafões. Explica para nós sobre isso. Então vamos lá, né? A gente propôs um projeto de lei no ano passado. Todos aqueles que nos escutam hoje que bebem água mineral em garrafão devem ter percebido que nos últimos anos no estado de Mato Grosso foi lançado aí um garrafão dito exclusivo. É um garrafão que é uma coloração um pouco diferente, mudaram um pouquinho a boca. E duas empresas, eles procuram por meio desses garrafões fazer com que aqueles que comprem esse garrafão, já que o consumidor, você precisa comprar um garrafão para você depois usando esse refil para comprar uma nova água, você fique vinculado a esse garrafão. Automaticamente você não teria opção de compra de outras marcas, porque você está ali amarrado a esse garrafão. O que nós fizemos, um pedido da população, um pedido de quem trabalha nas distribuidoras, nas revendedoras aí de água, e também de algumas indústrias, eles nos falaram que havia uma necessidade de padronizar esse garrafão. Afinal de contas, repito, o dono do garrafão é o cidadão. E colocar essa amarra de que ele comprou o garrafão da marca A e ele só vai poder beber a água dessa marca, eu acredito que é um grande absurdo, fere os princípios básicos aí do direito do consumidor e também a livre iniciativa, há uma concorrência desleal nesses casos. E a gente propôs esse PL, ele foi aprovado na Assembleia, infelizmente foi vetado pelo governador, voltou à Assembleia Legislativa para que nós pudéssemos analisar o veto do governo. E aí, uma votação apertada por 12 a 11, nós acabamos perdendo
esse PL não se tornou uma lei, mas o regimento interno nos assegura que, virado o ano legislativo, a gente pode reapresentar o PL. E a gente tem esse desejo, esse ano a gente deve reapresentar. Afinal de contas, eu repito, né, o que nós estamos ali para defender é o consumidor, defender a livre iniciativa, a livre concorrência, possibilitar que aqueles que queiram optar por outra marca de água, ele possa. Isso é basicamente, eu vou usar um exemplo bem grotesco aqui, é bem dizer, se você comprou um carro da marca A, você só vai poder abastecer no posto deles. Eu quero escolher o posto que eu vou abastecer, porque a água que é fornecida é a mesma, o combustível que é fornecido é o mesmo. Sim. E incentivar a possibilidade do consumidor escolher a água que ele vai beber é possibilitar uma concorrência entre as empresas que vai trazer benefícios ao consumidor com a melhoria da qualidade da água cada vez mais, uma fiscalização melhor e também um preço. Agora, se eu amarro o consumidor falando, não, você vai beber só dessa, automaticamente há uma tendência de que esse preço também possa aumentar, já que o consumidor fica sem opção, a não ser que ele queira comprar um garrafão também de outra marca. Daqui um dia o cidadão vai ter que ter 4, 5 garrafões dentro da sua casa, como acontece no meu escritório. Meu escritório, um dia eu cheguei lá, quando eu falei desse PL para o meu sócio no escritório de advocacia, ele falou, Diego, aqui já acontece isso, olha aqui, eu tenho as duas marcas, os 2 garrafões, porque o nosso revendedor um dia mudou o fornecedor, eu fui lá fazer a troca e falei, não, esse daí eu não aceito mais. Se você quiser dessa marca minha que eu continuo te fornecendo, você vai ter que comprar um garrafão dele. Então o nosso desejo é esse, é ver esse projeto se tornando lei, garantindo aí a liberdade aos nossos consumidores do estado de Mato Grosso. Que ótimo. Deputado, fico feliz com isso, porque realmente é uma necessidade, principalmente da dona de casa que está nos ouvindo agora, tem sofrido com isso. E o projeto de lei complementar número 36 de 2023 do Código Estadual de Defesa do Contribuinte, que foi para o governador agora sancionar, que tem o objetivo de garantir a proteção dos direitos e aprimorar as relações entre o contribuinte e o fisco estadual. Conta. Vamos lá, quem está nos ouvindo agora fala, Diego, o que você quer de um Código de Defesa do Contribuinte? O que é isso, cara? O que é isso? Traduz vamos lá. Gente. Eu vou fazer um paralelo, mais uma vez. Eu gosto muito de exemplificar com aquilo que as pessoas já vivem de maneira mais frequente, que talvez eles já viram, né? Claro. As relações entre Estado e contribuinte. Contribuinte é uma palavra bem amistosa para tratar de quem é obrigado a pagar imposto, né? Ninguém contribui porque quer, contribui porque é obrigado. Nós pagamos impostos porque está na lei, então tem que pagar imposto. E são os contribuintes que sustentam a máquina pública, são eles que pagam os impostos que irão arcar o custo com a saúde, com a educação, com a infraestrutura, com as estradas. E ainda assim, muito embora a gente contribui bastante, e o Estado, o município, eles são bem lentos e ineficientes em prestar esses serviços tão importantes para a população. Bom, esse contribuinte, na sua relação com o Estado, ela é uma relação tanto quanto desigual. Porque pega ali a dona Maria, que tem uma pequena mercearia lá no São João del Rei. Ela tem uma dificuldade muito grande. Como que ela vai na Cefaz? Como que ela vai cobrar da Cefaz prazos se ela tiver, por exemplo, um lançamento indevido na sua conta corrente fiscal? Como que ela vai buscar documentos e saber quando esse documento vai ficar pronto por conta de toda a burocracia que hoje tem o Estado e é inacessível para muitas pessoas. Os contadores, os advogados, aqueles que lidam com o Estado, eles têm uma dificuldade muito grande porque o Estado, vamos lá, o Estado é todo poderoso, ele tem auditores, tem contadores, tem fiscais, eles têm procuradores, tem todo um arcabouço técnico que o blinda contra o contribuinte. O contribuinte é a parte fraca nessa relação. Essa nossa lei, que estabelece aí o Código de Defesa do Contribuinte no estado de Mato Grosso, ele vai trazer uma igualdade nessa relação. E aí eu falei que eu ia fazer uma comparação, é mais ou menos o que acontece no Código de Defesa do Consumidor, o CDC. As relações de consumo, elas sempre foram muito desiguais. Você pegar um pequeno consumidor para lidar com uma Lojas Americanas, para lidar com uma Casas Bahia, para lidar com grandes empresas ou até pequenas empresas, mas as empresas têm um suporte, uma estrutura melhor, e o contribuinte sempre foi o consumidor sempre foi uma parte fraca nessa relação. Então o Código de Defesa do Consumidor ele veio para equilibrar essa relação entre consumidor e fornecedor, comerciante, industrial, seja o que for. O Código de Defesa do Contribuinte vem justamente fazer isso, trazer prazos, trazer obrigações para o Estado, estabelecer os direitos de forma clara para o contribuinte no estado de Mato Grosso. Isso trará também uma segurança jurídica nas relações, eu acredito e muito, trazendo para o estado de Mato Grosso um cenário diferenciado perto dos demais estados para quem quer investir no Mato Grosso.
O cidadão que quer investir no estado, ele quer segurança. Eu quero montar uma grande empresa, uma pequena, uma média, eu quero comprar, investir em imóveis no estado. Eu preciso saber qual é o regime jurídico, qual é a segurança que eu tenho desse regime jurídico, ao ponto de que me dê a segurança que esse investimento não terá mudanças de regras ou o tratamento tributário não será alterado no meio do caminho que esse investimento acontecer. Então, o Código de Defesa do Contribuinte, ele visa justamente isso. A Assembleia prontamente entendeu esse projeto de lei, os deputados votaram de maneira absoluta, unânime, pela aprovação desse Código de Defesa do Contribuinte. É um marco, eu acredito que será um marco nas relações entre Estado e contribuinte em Mato Grosso. Agora está nas mãos do governador. Eu sei que passa por um crivo jurídico lá dele também, passa por um crivo político também, já que para o Estado isso não soa muito agradável. Mas eu acredito muito que o governador terá a sensibilidade de olhar, afinal de contas, para além de governador, ele é empresário, ele tem também essas relações pessoais com o Estado enquanto contribuinte. E eu acredito que ele deve sancionar essa lei. Caso não sancione, volta para a Assembleia para que a gente possa analisar o veto dele. Ok. Deputado, e nós sabemos aqui que cada dia tem uma nova dificuldade para entenderem o que está acontecendo ali no Portão do Inferno. Hoje, como que os deputados estão analisando? Já foram lá, já fizeram visitas técnicas, fiscalização? A sensação que a gente tem é que ninguém sabe o que está acontecendo, que ninguém sabe por onde começar. O senhor pode explicar para a gente como os trabalhos podem ser feitos ali para que a população não sofra, principalmente o pessoal de Chapada dos Guimarães, que tanto acompanham a gente pela Rádio Bom Jesus e sofrem por não ter recebido alimento, não estão recebendo nada, abastecimento básico. Bom, eu acredito que muitos dos ouvintes da rádio, seja o mais jovem ali nos seus 10, 12, 15 anos, seja aqueles que estão igual eu, já na meia idade, né? Tô com 38 anos, seja aquele senhor e aquela senhora mais experiente, que talvez estão com 60, 70, 80 anos ouvindo a rádio nesse momento, eles vão falar bem assim, há alguns anos eu escuto que esse problema do Portão do Inferno ia acontecer. Primeiro ponto que eu quero deixar claro, eu, pelo menos, desde que eu era moleque, eu ia pra Chapada e falava, isso daqui uma hora pode cair. Todo mundo ouvia isso falar. E aí você lembra que há pouquinho na minha fala eu falei, o Estado é ineficiente, ele é lento, muitas das vezes não atende aquilo que a população precisa. E o Portão do Inferno é um claro exemplo da ineficiência do Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando da máquina pública. Toda máquina pública, infelizmente, por conta do seu tamanho, por conta das políticas, por conta da politicagem, muitas das vezes ela não atende, não supre as necessidades, antevendo inclusive problemas como, por exemplo, o Portão do Inferno. Quando você não antevê um problema, o problema surge, você tem que tomar medidas emergenciais para resolvê-lo. Bom, o Portão do Inferno hoje ele continua com uma interdição parcial, prejudicando o comércio de Chapada dos Guimarães, prejudicando o turismo em Chapada dos Guimarães, prejudicando a geração de emprego. Na verdade, está gerando desemprego em Chapada dos Guimarães. Tá? Esse problema nós visualizávamos ele, aí eu enquanto deputado, porque quem está ouvindo fala, deputado, e você, o que você fez? Né? Tá falando que todo mundo é ineficiente, mas o que você fez? Desde que eu assumi como deputado, no mês de março, se eu tiver errado as datas, me corrija, tá? É março de 2023, no mês de junho de 2023, no mês de setembro de 2023 e no mês de outubro ou novembro de 2023, antes mesmo de ter o primeiro desmoronamento, eu já cobrava do Estado. Enquanto parlamentar eu cobro, eu não executo obras, as funções definidas na Constituição para cada um dos poderes. Eu como deputado Diego Guimarães, cobrou via ofício, via requerimento, via indicação, a construção da MT-030, que acredito eu, é a minha opinião pessoal, pelo que eu ouvi, pelo que eu estudei, pelo que eu li, é a solução para a estrada para acesso em Chapada dos Guimarães. MT-030, para quem? Diego, onde é que fica esse MT-030? É a estrada da Ponte de Ferro, vai passar pelo Cochupó, vai sair um pouco na frente de Chapada, onde pode ser feita a subida nos paredões de Chapada e ter acesso. Iria primeiro diminuir o caminho daqui a Chapada em aproximadamente 30 quilômetros. Seria uma estrada que estaria fora do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, facilitando o acesso das pessoas, facilitando o investimento, facilitando as visitações, inclusive no parque, já que por não ser uma estrada a parque, ele não teria as restrições legais, ambientais, que infelizmente também uma estrada a parque pressupõe. Então hoje as pessoas que precisam ter acesso a Chapada dos Guimarães, eles estão tendo 3 caminhos. Um é aguardar o Sigipare, e aí tem o problema dos caminhões também, que está gerando desabastecimento. Outro é seguir por Campo Verde, que aumenta aí a distância em 130, 140 quilômetros.
E o outro é pela estrada da Água Fria, que é uma estrada que ainda é estrada de chão. O Estado também, aí eu tenho que reconhecer que foi rápido em dar uma ordem de serviço para pavimentação dessa estrada, mas não vai acontecer do dia para a noite. Sim. Isso deve ficar pronto até outubro, novembro, dezembro desse ano. A manutenção, de acordo com o que nos foi passado numa audiência pública que nós realizamos lá na Assembleia Legislativa na sexta-feira, está sendo feita a manutenção. Então, o momento atual é esse. O povo está pagando. Lembra que eu falei que sempre a população é a parte fraca nessa relação? Quem está pagando o pato, além de pagar os impostos, acaba sendo a população. A gente vai estar de perto cobrando. Quero muito que seja solucionado, seja a estrada da Água Fria, seja a MT-030. O problema da 251, que é a que passa pelo Portão do Inferno, é muito grande, porque há também indícios, e não tem o laudo ainda conclusivo, mas de que pode desmoronar embaixo do Portão do Inferno. Então é um risco à vida de quem passa por ali. Mas, repito, a ineficiência do Estado gerou esse caos, gerou esse problema, e agora precisa ser resolvido. Deputado, e agora falando sobre eleições 2024. Polêmicas. Como fica o deputado Diego Guimarães? O senhor está no Republicanos, né? Correto. O deputado Diego Guimarães é filiado ao Republicanos. Filiado ao Republicanos, junto com o deputado, acho que Valmir Moreto, também do Republicanos. O senhor vai apoiar quem em Cuiabá? Pois é, vamos lá. Primeiro que nós não temos definido quem serão os candidatos, né? Sim. Outro dia eu estava em uma outra emissora de rádio dando entrevista, até falei, eu sou um crítico ferrenho ao sistema político eleitoral brasileiro. Por que eu falo isso? Quem está nos ouvindo fala bem assim, mas Simone, de novo falando, esse pessoal falando de política, de eleição, vamos trabalhar. As pessoas estão certas. Sim. Mas, infelizmente, o sistema político eleitoral brasileiro, definido pela legislação federal, definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, eles nos colocam eleição a cada 2 anos. Então, ano retrasado, 2022, o Diego estava na rua pedindo voto para ele e tal, os seus candidatos a federal, senador, governador e presidente. Trabalhou ano passado, esse ano, vamos embora, tem eleição de novo, a gente vai ter que participar dessa eleição, a gente vai ter que definir junto com o nosso grupo quem serão nossos candidatos a prefeitos, vereadores, vice-prefeitos. Isso acontece porque o sistema nos impõe isso. Eu sou um crítico, acredito que as eleições deveriam acontecer de forma unificada a cada 4 anos ou a cada 5 anos até, para que desse um tempo para quem está no mandato trabalhar sem precisar falar de política eleitoral. Porque a política eleitoral, ela toma um tempo, ela para bem dizer o país. A partir de março desse ano, o governador não pode fazer convênios com os municípios, porque começa o processo eleitoral, então tem as vedações legais. Isso é muito ruim. Aqui em Cuiabá, eu sou do Partido Republicanos. Para aqueles que não conhecem, o Partido Republicano é o número 10. O nosso partido tem o Diego Guimarães, eu estou como deputado. O Valmir Moreto, que é da região oeste, também é deputado. O vice-governador Taviano Pivetta, que foi prefeito de Lucas do Rio Verde, que deu a virada no desenvolvimento daquela cidade enquanto ele esteve como prefeito. Foi 3 vezes prefeito de Lucas. É a nossa referência estadual. A gente vai decidir de forma muito democrática dentro do partido, debatendo quem serão os possíveis apoios que nós daremos, ou até mesmo teremos candidato. Eu tenho colocado meu nome à disposição do partido. Isso se define, por isso que eu não tenho essa agonia. Eu vi que muita gente antecipou, desde o ano passado estão falando de campanha eleitoral. Eu não tenho antecipado esse debate, eu tenho deixado a partir aí de abril, maio, junho, quando começarão, vai se avizinhar, e a questão das convenções, que é aí na convenção que define a candidatura. Eu falo isso, Simone, porque o trabalhador, a trabalhadora, a dona de casa que agora está nos ouvindo, ele vive sem a política. Eles vivem sem a política. Eles têm entretenimento, eles têm o trabalho, ele tem a família, ele tem a igreja, ele tem suas ocupações que não o permite ficar pensando em política, respirando política, como muitos políticos o fazem. E aí os políticos acham que todo mundo está antenado e vivendo a política. Eu tenho certeza que hoje mais da metade da população cuiabana nem sabe quem pode ser os candidatos. Então isso eles vão se interessar faltando 60 dias para a eleição, e aí sim eles vão analisar o perfil. Fulano, fulano está preparado. Fulano, não vejo tanto preparo. Beltrano, não gostei das propostas, então vou votar naquele primeiro que eu escolhi. Então a nossa preocupação maior hoje enquanto partido sim, nós estamos trabalhando o partido na construção no interior, aqui em Cuiabá, discutindo chapa de vereadores. Aqui em Cuiabá nosso partido tem 3 vereadores. É liderado ali pelo Eduardo Magalhães, que é um grande líder, não só político, mas também religioso. Ele é pastor de uma igreja evangélica e demonstra o preparo para poder conduzir o partido. Nossa intenção é montar uma chapa para repetir a dose de pelo menos 3 vereadores. E aí sim, quando chegar o momento de definir a majoritária, a gente fazer a discussão com outros partidos ou
internamente lançando nosso candidato a prefeito. Mas o mais importante de tudo é que Cuiabá precisa e merece um prefeito que resolva os grandes problemas da nossa cidade. E você perguntar, quais são esses grandes problemas? O primeiro dele, o 01, é a saúde, que desde que estive na Câmara como vereador, a gente fez CPI da saúde, CPI dos medicamentos vencidos, fiscalizamos muito e denunciamos muitos atos de corrupção que infelizmente aconteceram na saúde de Cuiabá. Eu, juntamente com o Felipe Velaton, com o Abílio Júnior, com o Marcelo Bussic, com o Dilemar Alencar, grandes companheiros que nós tivemos dentro da Câmara. E também eu acho que a infraestrutura, nossa cidade está virada em buraco. Acho que não tem um aqui dentro dessa sala e que está nos ouvindo que não vai falar, na rua da minha casa tem um buraco. Porque o Emanuel, infelizmente, é uma crítica pessoal que eu faço à gestão dele, ele deixou Cuiabá à própria sorte. Então hoje Cuiabá precisa de uma gestão que veja esses problemas e busque a solução para entregar o mínimo necessário para bem viver em Cuiabá. Obrigada, deputado. Nós chegamos ao final do Jornal Mato Grosso hoje. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Agradeço em nome de toda a Rádio Bom Jesus, o nosso diretor, Padre Renan Cunha, a sua presença, e os microfones da Rádio Bom Jesus estarão sempre à disposição. Ok, eu agradeço, Simone, um abraço, obrigado a todos aqueles que nos acompanham na Rádio Bom Jesus, obrigado ao Padre Renan Cunha também por nos oportunizar, pela condução, pelo bom conteúdo que a Rádio Bom Jesus fornece aos cuiabanos. Me coloco à inteira disposição. Se você está ouvindo agora e falar, eu não conheço esse deputado Diego, você não tem a obrigação de me conhecer, eu não votei nele, você não tinha obrigação de votar em mim, mas você tem o direito de me fiscalizar, de acompanhar o meu trabalho, de verificar quais são as ações que eu estou fazendo na Assembleia, quais são as bandeiras que eu levanto, e também de sugerir. Então, se você tem um desejo, uma intenção, uma vontade, uma ideia, um problema que precisa de uma solução que talvez passe por um deputado estadual, me cobre. Você pode me procurar no Facebook, no Instagram, no YouTube. Para você nos encontrar é só você procurar Diego Guimarães, MT de Mato Grosso, Diego Guimarães, MT de Mato Grosso, em qualquer uma dessas plataformas. Pode nos chamar lá, prontamente eu irei responder. E quem quiser falar assim, mas eu queria falar no telefone dele, no WhatsApp dele. Você vai falar comigo, esse telefone que está aqui na tua frente, tá, Simone? Se quiser anotar, eu deixo meu telefone à disposição, é o 659-9625-5252. Vou falar de novo, se você não anotou, destrava o celular, pega aí o teu teclado e anota 659-9625-5252. Estarei sempre à disposição, porque afinal de contas fui eleito para isso, para poder trabalhar por todos e não apenas por aqueles que votaram em mim. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigada. Encerramos o Jornal Mato Grosso hoje, desta terça-feira, dia 23 de janeiro. Volto com vocês amanhã neste mesmo horário. Até lá. A Rádio